TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite. Estamos iniciando nosso programa Janela do Céu, um programa de entrevistas, onde os testemunhos dos nossos irmãos para glorificar o nome do Senhor, para que todos nós possamos estar nos identificando com a verdade de Deus, para que nós possamos ver o mover do Senhor na vida de cada um e como o Senhor trabalha individualmente e também coletivamente na nossa vida como membros do corpo de Cristo. E nós esperamos que você possa estar acompanhando, porque com certeza o Senhor vai falar conosco, como tem falado todos os dias, como o Senhor tem ministrado a sua palavra. Que o Senhor Jesus possa encher agora o teu coração da paz, da palavra, da verdade, da alegria que vem do Espírito, porque somente no Senhor nós podemos estar seguros, nós podemos receber a verdade do Senhor, estarmos bem ligados, né, a essa videira verdadeira. E hoje, então, a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Grace Fortes, da cidade de Barueri, São Paulo, que vai contar um pouco da sua vida, de como ela veio para o Senhor. É isso que nós queremos saber, né? Como é que foi o teu início com Deus? Nós sabemos que faz muitos anos, né, que está na vida da igreja, acho que desde o início. E como foi esse momento de receber a palavra? Tudo bem, irmã? Tudo bem. Bom, eu vim para a igreja já fazem 19, 20 anos, né? E como a maioria dos irmãos, né, do início da igreja, eu não era praticante de nenhuma religião. Eu tinha nascido católica, mas só tinha sido batizada, não tinha feito comunhão, nada na igreja católica. E eu tinha uns 13 anos e a minha avó, né, conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que ainda nem era igreja, né, era apenas um grupo familiar. E ela foi convidada porque ela tinha uma doença no coração, ela precisaria fazer uma cirurgia e ela estava recém se recuperando de outra cirurgia e ela não poderia fazer aquela. E aí convidaram ela para participar do estudo bíblico numa casa, um grupo familiar. E ela foi curada instantaneamente. E aí ela queria então que toda a família fosse conhecer a Igreja do Senhor, né? E ela começou um trabalho com a minha mãe, comigo, meu pai, toda a família, para que nós fôssemos também conhecer a verdade, conhecer a igreja, né? Mas no primeiro momento nós resistimos vários meses, né? Mas aí depois um dia a gente foi conhecer. E eu achei muito estranha a igreja, porque eu nunca tinha ido em lugar nenhum e congregado em lugar nenhum, né? Mas eu só tinha sempre acompanhado a minha mãe por várias religiões. Então, para mim, talvez fosse mais uma daquelas religiões que ela ia, que ela era enganada e que a nossa vida dentro de casa só piorava. Então eu olhei, mas não gostei, não quis ir. E a minha avó perseverou durante meses, né, em volta de nós, vamos, é bom, e nós resistindo. Aí depois de uns 6 meses, eu resolvi ir de novo. E aí naquele dia foi totalmente diferente, né, porque daí naquele dia toda a palavra que estava sendo falada naquele grupo tocava meu coração. E o que me chamou a atenção e que me fez permanecer na igreja e decidir buscar o Senhor e ver que esse realmente era o caminho, foi porque lá não foi me falado nada de uma promessa miraculosa como nos outros lugares onde a minha mãe ia. E lá foi falado só da Bíblia, do início ao fim, né, no grupo familiar, e foi falado de coisas que precisavam mudar em mim para que Deus pudesse me abençoar. E aí eu pensei, não, mas então esse lugar só pode ser de Deus, né? Porque só Deus poderia falar só da Bíblia e falar de uma palavra que tudo depende da minha obediência para as coisas mudarem, né? E também naquele dia eu tive uma experiência que no final, né, o irmão perguntou se alguém queria uma oração especial. E eu pensei, eu não, né? Mas daí minha avó insistiu muito, né, o irmão, né, também que coordenava, me insistiu muito para que eu aceitasse a oração. Aí eu digo, tá, então aceito, né? E naquela oração, assim, Deus fez um milagre em mim, que eu não sei explicar até hoje o que Deus fez, né?
mas a visitação do Senhor assim em mim foi tão grande que eu caí no chão, né? E aí, depois de um tempão comecei a chorar. E o único sentimento que eu tinha naquele momento que os irmãos oravam por mim era de que Deus era tudo que eu precisava e que eu tinha encontrado, Ele tinha me encontrado e que eu jamais poderia viver longe dele, né? E aí eu saí dali já com uma Bíblia que eu não tinha, né? E comecei a ler a Bíblia dia e noite, comecei a ir em começaram a abrir mais grupos, aí depois no outro mês que abriu a igreja mesmo, né? Com um culto no domingo. Me batizei e comecei a perseverar e desde lá nunca mais me afastei. Então, assim, não houve nenhum milagre natural na minha vida, também não houve nenhum problema natural para que eu fosse para a igreja, foi só porque chegou na hora de Deus me chamar e aquela palavra pregada trabalhou meu coração e me deu o sentimento de que essa era a verdade, eu jamais poderia me afastar dela, né? Então, o momento inicial foi assim. E sendo jovem, como foi o período, né, de que os jovens vão se afastando da igreja, até têm experiências com Deus, mas vão se afastando, vão aceitando, né, o que o mundo oferece. Como foi nesse momento, né, que tu já estava buscando o Senhor, mas também tinham essas ofertas? Como eu disse, né, eu era bem jovenzinha, né, então eu passei toda a adolescência, toda a juventude na igreja. Uma dádiva assim, que Deus me deu foi porque eu tinha um temperamento bem fechado, né? Como os irmãos que me conhecem sabem, né? Então, por eu ser tímida, fechada, braba, né? Então, eu não tinha muitos amigos no mundo. Então, esse lado Deus já trabalhou a meu favor, porque quando se tem poucos amigos, também se tem poucos convites, né? Então, eu já não tinha muito convite para ir fazer atividades do mundo. Agora, assim, coisas que Deus trabalhou em mim, que foram os hábitos que eu tinha, né, do mundo, e que para jovens eram normais, por exemplo, olhar televisão, né, eu participava de grupos de dança, atividades na escola, extracurricular, né, tudo isso, Deus foi tirando a vontade do meu coração e foi me dando vontade de me envolver com as coisas da igreja. Então, ao invés de eu ouvir uma música do mundo, eu ouvi o louvor. E não foi ninguém que me disse isso, né? Foi por eu ler a palavra e por eu participar das atividades da igreja que Deus foi me constrangendo, que aquelas coisas, se eu era participante do reino de Deus, como eu estava ouvindo, e eu queria fazer a vontade do Senhor e não viver mais como eu vivia no mundo. Então eu fui abandonando, né? Deus foi me constrangendo e eu fui deixando de olhar a televisão, fui deixando de procurar o contato, né, com as minhas colegas e me aproximar mais dos irmãos. Aí entra um outro trabalhar do Senhor em nós, porque eu, como tinha essa dificuldade de relacionamento, eu achava que na igreja todo mundo era santo, né? Então eu achava assim, mas se essas pessoas estão na igreja já há tantos anos, né, buscando o Senhor, eles vão me acolher bem, eles vão me tratar bem. E não foi bem como eu imaginava que Deus permitiu. Então, assim, eu tive dificuldade com as pessoas, né, que congregavam na minha cidade, mas hoje eu entendo que o problema era eu, não era elas, né? Mas na minha cabeça, naquela época, iniciando, né, uma vida de fé com Deus, o problema era elas. Daí eu pensava, mas então não tem diferença, porque no mundo as pessoas me rejeitam, na igreja as pessoas também, de certa forma, me rejeitam. E aí um dia eu estava orando e eu pensei, não vou mais na igreja. Foi assim uma das vezes que eu pensei, não vou mais ir, porque eu comecei a olhar para as pessoas. E aí Deus ministrou para mim que eu deveria ir na igreja por causa dele e por causa da palavra dele, e não por causa das pessoas. E que da mesma forma como eu sabia que existia coisas em mim que precisavam mudar, as pessoas também estavam sendo transformadas. Então, Deus me capacitou a largar o mundo sem me apegar também em pessoas dentro da igreja, né? Porque às vezes o que acontece é isso, que a gente faz uma troca, e na verdade Deus não quer uma troca de algo natural por outra coisa natural, né? Deus quer que eu largue o mundo e me apegue em Cristo, que eu largue as companhias do mundo e me apegue em Cristo. E isso, assim, Deus foi bom comigo, porque Ele me deu essa experiência, assim, de conseguir me afastar do mundo, me afastar das amizades do mundo, e ao mesmo tempo ir na igreja só por causa da palavra, não por causa, vou lá na igreja para ver fulano de tal que eu gosto, para conversar com a fulana, né? Não, eu vou lá na igreja para ouvir a palavra. Então, assim,
Deus, de certa forma, me deu circunstâncias naturais que me desapegaram do mundo mais fácil, né? E sendo do início, assim como muitos irmãos aqui que já falaram aqui no Janela, além deles crescerem, né, acompanhar, a obra também foi evoluindo e foi crescendo, né? Gostaria que falasse um pouco disso, porque muitos irmãos naquela época e das coisas que Deus tem dirigido agora, como foi aí se vê a necessidade de ter o grupo familiar, todo mundo então começou a abrir suas casas. Como foi esse momento da igreja? Porque vocês cresciam e a igreja também avançava na visão e Deus abria mais, né? Bom, como eu disse, quando eu cheguei na igreja não tinha culto, né? Não tinha, a gente nem sabia que era igreja, a gente era convidado para ir num grupo familiar. E não tinha um nome, Igreja do Senhor Jesus Cristo, então o convite era, vamos participar de um grupo familiar, de um estudo bíblico. Então, o início da igreja em Cachoeira do Sul, né, foi com um grupo familiar. Aí depois desse grupo abriu mais um grupo, mais outro grupo. Então, as pessoas que foram sendo trazidas pelo Senhor, elas começavam a abrir grupos nas suas casas. Então, o início, assim, por vários meses, foi só grupo familiar que nós tínhamos. Aí, como o povo aumentou, a gente começou a fazer os cultos, né, na quarta e no domingo, e aí tinha um lugar para se reunir, mas até ali não tinha templo, não tinha nada, era como a igreja primitiva, de casa em casa, né. E sempre quando nós começávamos a buscar o Senhor, então a gente queria mais dias, né, de contato, então, com a palavra. Por isso os grupos foram abrindo de casa em casa, que nem eu, como eu era filha dentro de uma casa, eu não poderia ter um grupo familiar, até porque no início meu pai não nos acompanhava, né? Mas daí eu já estava há um ano na igreja e uma irmã tinha um grupo familiar numa sala comercial onde ela fazia e ela não podia mais fazer o grupo. E aí foi passado o encargo para mim, aí eu tinha 14 anos, né? Para fazer o grupo familiar. E eu pensei, mas meu Deus, como eu vou fazer um grupo familiar? E aí o que eu fiz naquela época? Não tinha os CDs, os DVDs, as apostilas, né? Mas tinha as ministrações, os estudos nos grupos que eu anotava. Então eu comecei a procurar tudo aquilo que eu já tinha ouvido a respeito de como era feito um grupo familiar. E logo em seguida também teve o primeiro seminário, treinamento, né? Onde foi só falado sobre os grupos familiares. Então eu pensei, se aqui foi falado tudo como deve ser, eu vou seguir como está aqui, vai dar certo, né? E foi. Então, eu lembro que quando eu comecei daí esse grupo, a coordenar esse grupo, tinha 3 pessoas. E eu me desesperei, né? Eu pensei, meu Deus, como eu vou chamar? Porque eu tinha dificuldade para falar. Então, como eu ia chamar as pessoas para o meu grupo se eu era uma pessoa que não sabia me relacionar, não sabia conversar, não sabia evangelizar, né? E também pela minha idade era difícil para as pessoas receberem uma menina. Não me davam crédito, né? Ah, vou num grupo familiar onde a menina que tem 14 anos coordena. Mas eu ouvi nas ministrações, né? E li naqueles estudos de que o líder do grupo ele deveria ter uma consagração, né, pelo grupo, deveria orar, jejuar e clamar, e que Deus ia fazer. E eu comecei a fazer isso, então eu tinha jejum semanal pelo grupo, orava, pedia para que Deus trouxesse as pessoas. E Deus fez, assim, não tenho mérito nenhum, né, porque daí Deus trouxe, né, a irmã para ajudar no louvor, né, que é a irmã Najara, que os irmãos conhecem, ela estava aprendendo a tocar, e ela tinha vergonha para tocar. Eu digo, mas não precisa ter vergonha, sou eu mais 2, vamos lá, né? E aí, daqui a pouco, Deus começou a trazer. E quando a gente viu, o grupo tinha 50 pessoas fixo, e dali abriu outros grupos. E hoje, né, os membros do grupo familiar lá do início são presbíteros, são missionários, têm seus grupos. E Deus prosperou. E aí, qual foi o segredo? Eu não tinha capacidade, né? Eu não tinha entendimento para fazer nada. Mas eu só peguei as instruções e fui seguindo. E Deus abençoou. Então, essa experiência, assim, todos os irmãos do início tiveram, porque nós não sabíamos nada. Não era que nem hoje, né, que uma pessoa que chega na igreja tem a TV Menorá, tem os materiais da editora Vento Sul, tem tudo à disposição para crescer rápido. Nós, no início, não tínhamos isso, né? Então, a gente precisava se gastar em ir em todos os grupos. Então, todo mundo participava de todos os grupos para poder se alimentar. E Deus fez essa obra de início da igreja. Tudo foi Deus quem fez, porque nós não tínhamos
capacidade, nem ensino, nem instrução para nada, né? Pelo contrário, a gente fazia muita coisa errada, assim, no impulso, né, do novinho da fé. Mas aí Deus usava a nossa fé de início de conversão para fazer a obra mesmo, né? Mas o início foi assim. Eu acho tão interessante, né, muitos irmãos do início que já falaram aqui também, como foi feito com muita pureza, né, mesmo sem saber nada, mas essa obra iniciou com muita pureza e simplicidade, né, apenas todo mundo desejoso do Senhor, e sempre houve uma explosão, né, no coração de todos, uma conversão, algo bem especial, assim. Creio que Deus tocou muitos irmãos e foram ligados, né, no Senhor. E algo também que eu gostaria de perguntar é sobre a consagração, a busca, porque era muito falado isso, né, no início, e eu vejo todos tinham uma alimentação, uma busca muito intensa, né? E como era passado isso para vocês e como foi na tua vida pessoal essa busca por Deus? Bom, desde o início, né, nos foi ensinado de que toda obra que Deus desejaria fazer em nós e poderia fazer em nós dependeria da nossa alimentação, né? Então, desde o primeiro grupo familiar que eu participei, eu aprendi que eu precisava ler a Bíblia e que eu precisava extrair da Bíblia novos princípios para a minha vida e começar a tentar praticar eles, né? Então, assim, como eu disse, todos os grupos eu ia. Aí, depois de alguns anos, começou a ter os estudos bíblicos, todos os dias, pela manhã e pela tarde. Então, como eu estudava pela manhã, eu ia nos estudos bíblicos todas as tardes. Aí, depois de um tempo, começou a ter a reciclagem da visão, treinamento para obreiros, as escolas ministeriais, as semi-escolas. E aí, essas atividades começavam às 5h30 da tarde, e depois às 8h30 tinha outras, 10h30 tinha outras, sábado e domingo tinha também. Então, tudo que eu podia, eu ia. Até depois eu comecei a estudar de noite, e foi no período que começou as semi-escolas. E eu pensei, meu Deus, eu vou ficar sem, né? Mas daí, graças a Deus, que Deus tocou o irmão para começar a gravar. Daí a gente recebia fita cassete, daí eu ia lá na outra semana e comprava fita cassete, e eu ia para casa, eu ouvia, transcrevia, né? Porque isso nos foi passado, que a gente precisava comer, precisava anotar os principais pontos para depois retomar, renovar a mente, né? Então, todo mundo levava isso muito a sério, até porque era um caminho totalmente novo para nós, né? Que nem eu, imagina, nunca tinha participado de uma igreja cristã, né? Então eu não sabia o que era orar. Eu lembro, né, que dificuldade que era para mim orar. Eu dizia, eu não sei orar, né? E daí o irmão disse, mas o teu chamado é de oração. E eu disse, mas não é não. Eu nem sei como é que eu falo. Como é que eu vou falar e Deus não me ouve? Então, é a nossa pureza mesmo, né, assim, de não saber nada. Então a gente tinha esse desejo, né, de buscar mais. E Deus foi tocando, né, o irmão para ir ministrando, para ir dando muito ensino, e todo mundo aproveitou isso, né? Então, todos os estudos era lotado, quem não ia pegava as anotações de quem ia, né? E depois com as gravações, então a gente podia adquirir o material e ouvir em casa. E eu fazia isso, então eu participava de tudo, eu anotava tudo. Em casa eu lia muito a Bíblia, né? Eu lembro que eu, às vezes, virava à noite lendo a Bíblia, porque eu tinha muita sede de descobrir o que Deus tinha para falar, né, em cada livro da Bíblia. E Deus aproveitou esse momento de sede, né, para nos dar o alimento em abundância, que é todo esse material que hoje os irmãos podem acessar, né, nos materiais da editora e na TV. Tá tudo ali, tudo que eu comi no início, né, porque Deus pensou tanto em nós que nos deu essa capacidade, deu a capacidade, né, de ser tudo arquivado para que hoje possa ser acessado, né? Senão Deus, às vezes eu penso nisso, né, que Deus seria injusto se tivesse dado só para nós no início, né? Mas ele pensou em todos, então ele registrou para que hoje todos possam ter esse mesmo crescimento que teve a igreja no início, né? Então, qualquer lugar que a igreja está começando, se todo mundo buscar o material e se alimentar, vai ter a mesma explosão que teve lá em Cachoeira, né? Porque lá em Cachoeira, no início da igreja, não existia uma pessoa que você falasse que não soubesse. Ah, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne no cinema, que era no cinema da cidade, né? Porque toda a rua principal ficava lotada. E aí, não foi porque nós sabíamos alguma coisa, foi só porque o alimento veio muito
puro e em muita abundância para nós, né? Então, assim, era só não desperdiçar as oportunidades de ir na igreja comer e também de depois, se não pudesse, buscar para comer em casa. Era isso que eu fazia, né? Amém. E depois, como foi receber o chamado, a direção, sentir que Deus estava te chamando para trabalhar integralmente, né, na igreja? Como foi para ti até entender, aceitar os familiares? Como foi esse período? Bom, eu passei por aquele período do jovem, né, de terminar o 2º grau e ir para a faculdade. Então, como eu já estava na igreja, eu orei e pedi para que Deus me revelasse qual era o propósito que Ele tinha com a minha vida, né? E eu, na minha ignorância espiritual, né, recebia muitas palavras que falavam a respeito dos juízes que Deus usava, das pessoas que Deus usava para auxiliar na organização do povo. E eu pensava, eu tinha sempre o direito de fazer uma faculdade de direito, né? E aí, com esse desejo no meu coração e recebendo aquelas palavras, eu uni o útil ao agradável e pensei, Deus quer que eu seja advogada, vou fazer a minha faculdade de direito. E fui. E aí, no primeiro ano, eu já vi que não era bem aquilo que Deus queria de mim. Só que eu não sabia o que Deus teria, né, de plano para a minha vida. E eu jamais me imaginei dentro da igreja 24 horas como eu vivo hoje, né, e vivendo assim, exclusivamente para a obra de Deus. Então eu resisti e eu pensei, não, eu vou perseverar mais um ano aqui, eu acho que é só porque é o início da faculdade, não estou me encontrando. E aí eu fiz mais um ano. E aí foi um horror, porque daí eu me sentia muito mal lá, tudo que eu ouvia na igreja, que já tinha sido sedimentado dentro de mim, eu chegava na faculdade e me era ministrado o contrário. Por exemplo, na igreja eu ouvia que o ego não é de Deus, que o ego tem que ser crucificado, que o velho homem não serve para nada, né? Que a alma humana está corrompida. Aí eu chegava na faculdade e eu ouvia, o ego tem que estar acima de tudo, a alma é o centro de tudo. Tem que desenvolver o teu eu, tem que te impor. E aí aquilo assim eu vi que não fechava e eu já tinha feito a minha escolha, né, pela verdade. Então ou eu permaneceria com a verdade que eu estava recebendo, ou eu abandonaria a verdade e viveria no mundo, porque eu não ia conseguir ir à frente, né? Claro, tem pessoas, tem irmãos que Deus dá essa graça de conciliar as duas coisas e não se corromper, mas eu não conseguiria. E aí eu comecei a orar e disse, Deus, então o que o Senhor quer de mim? E isso, dentro da minha família, ninguém sabendo o que estava acontecendo no meu coração, nem na igreja, ninguém sabendo, né? E eu orava. E aí um dia Deus falou comigo, aquela palavra que eu te dei de juízes não é um juiz natural, para te ser juíza naturalmente. É para que tu ajude os irmãos, né, a entrar no caminho do Senhor. Para que tudo que eu já te dei, tu também dê para outros agora. E aí eu pensei, bom, então Deus quer que eu seja missionária, só pode ser isso. Deus quer que eu trabalhe só na igreja, mas e como fazer isso, né? Aí eu pensei, eu vou chegar lá na igreja e vou me oferecer para tudo que precisar fazer. E foi isso que eu fiz. Aí eu cheguei lá na igreja, né, e falei para o presbítero, irmão, eu estou à disposição, né, eu estou estudando à noite, porque eu não sabia também como sair da faculdade e explicar para os meus pais, né, para o meu pai que não congregava e para minha mãe que tinha o sonho, como toda mãe, que eu fizesse faculdade. E aí eu disse, estou à disposição de manhã e de tarde e final de semana, todo o tempo. E aí eu comecei a cooperar no departamento de terapia espiritual, no departamento de oração e intercessão na igreja, né? Depois comecei a trabalhar fazendo as digitações, as compilações, né, para as apostilas. E me encontrei. E aí veio a segunda parte, como trancar a faculdade, largar tudo. E aí fui me enrolando, mais um semestre. E aí chegou o dia que Deus me tocou. Não, agora ou você rompe com isso e assume o que eu te dei e crê, ou você vai ficar presa, enrolada. E aí eu cheguei para os meus pais e disse para eles que eu queria trancar a faculdade, que não era o que eu queria, e que eu ia ficar na igreja trabalhando por um período. E aí meu pai, de início, não gostou da ideia, né? Ele disse, mas você vai viver do quê? Quem vai te sustentar? E eu disse, Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei.
né? Porque todo o trabalho que eu fazia era voluntário, não tinha nenhum recurso, né, de remuneração. Como é a obra de Deus, tudo a gente faz por amor a Deus, né? Mas daí eu tranquei, aí eles tiveram aquele momento inicial, assim, de resistência, de crítica, mas depois eles foram se acalmando e nunca mais tocaram no assunto, né? E aí eu nunca mais voltei para a faculdade também, nunca mais fiz nada naturalmente, só comecei a trabalhar na igreja. Depois fui embora da minha cidade para outras cidades, né? E essa foi uma prova, assim, que Deus me deu de que se eu tenho um falar do Senhor para mim e eu obedeço esse falar, Deus sempre vai nos honrar, né? Porque depois que eu falei e tomei atitude, Deus amansou o coração deles, né? Eles não resistiram, nunca impediram nada. Eu fui embora, eles ficaram tranquilos, né? E até hoje eles não se opõem, né, à minha vida na igreja com o Senhor. E isso, humanamente, era impossível, né? Porque para eles, né, mais para o meu pai eu falo, né? Porque não tinha o congregar, não tinha o entendimento de Deus, nada, né? Uma pessoa do mundo. E ele aceitou, então Deus me provou que se Deus chama e a gente obedece, Deus cuida de tudo, né? E Deus, como diz na palavra, né, que ele inclina o coração do rei como ele quer. Então, se eu tenho essa fidelidade, essa obediência a Deus, Deus move o coração das pessoas ao meu redor para aceitarem as minhas decisões com base em Deus, né? Amém. Então, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos para continuar esses relatos, né, que nos fazem ver o agir do Senhor na vida de todos nós, na vida dos nossos irmãos. Isso nos leva a ver que o Senhor, Ele ministra e faz como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quiser, e Ele é soberano. Então fique conosco. Janela do Céu.